Começa agora um mini-doc original do Um Livro, Um Disco, Um Filme. Se você foi alfabetizado por aqui nos últimos, 60 anos, é praticamente impossível que não tenha topado com o texto do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Seja em seus livros de crônicas, nas colunas de jornal que assinou por décadas, ou até mesmo nas adaptações para o cinema ou TV, Veríssimo impactou a vida de muita gente. A minha, por exemplo, a sua, eu imagino, e também de dois cineastas de gerações diferentes, Jorge Furtado e Ângelo Defante. Eles me contaram, entre outras coisas, como o contato com o cronista influenciou de forma direta seus trabalhos. Eu sou Diego Olivares e hoje te convido a celebrar a obra de Veríssimo no embalo do novo documentário que leva o famoso sobrenome do autor e chega aos cinemas nesse 2 de maio, data de publicação desse mini-doc. Gente, meu primeiro contato com a obra do Veríssimo foi num livrinho que era distribuído nos postos de gasolina chamado As Calcinhas Cor-de-Rosa do Capitão. Esse é o Jorge Furtado, cineasta e roteirista de Saneamento Básico, o filme O Homem que Copiava e do curta Ilha das Flores. Ele conversou comigo numa chamada online direto da sua casa em Porto Alegre para falar sobre a relação com a obra de Luiz Fernando Veríssimo. Na verdade, até antes um pouco, eu vi a primeira edição, li a primeira edição desse livro, que chamava O Especialista e Outros Contos, que foi o primeiro trabalho que o Veríssimo fez como tradutor. Ele traduziu contos americanos de humor. Foi o primeiro trabalho dele, e tinha contos do Max Schumann, que eu li e nunca esqueci, releio eles de vez em quando. Eu adorei, adorei contos de humor muito. Eu não sabia quem era, estava lá, tradução do Fernando Veríssimo. Depois disso, eu comecei a acompanhar ele desde criança, adolescente, nos jornais diários. Ele escrevia na Folha da Manhã, depois na Zero Hora, então eu li o Veríssimo todos os dias. Certamente o Veríssimo é o escritor que eu mais li, mais na vida, em metros de página. Eu li tudo que ele escreveu desde sempre, né? Há 40 anos, em 1984, quando Furtado fez o primeiro curta do que seria uma vasta e importante carreira, ele escolheu adaptar o conto Temporal na Duque, escrito por Veríssimo. Começava ali um caminho profissional que se cruzaria ainda muitas vezes com a obra do cronista gaúcho e que a gente vai voltar mais vezes ao longo do episódio. Antes, eu quero apresentar a história do Ângelo Defante, diretor do documentário Veríssimo, seu terceiro longa-metragem. Ele é um cineasta nascido em Niterói, de outra origem e outra geração em relação ao Furtado. Ainda assim, o impacto do escritor é algo que eles têm em comum. Minha relação com a obra do Veríssimo talvez se confunda um pouco com o ato de ler mesmo, né? Porque eu tenho repetido muito isso, que eu fiz a transição da Turma da Mônica para a prosa pelo Veríssimo. Acho que minha mãe, de maneira muito imprudente, deixou eu ler Veríssimo ainda na infância, não foi nem adolescência. Era uma daquelas coleções de crônicas que era Para Gostar de Ler, e o volume era 13, a capinha amarela, lembro bem. E tinha ali uma crônica do Veríssimo que era toda em travessão, não tinha um enunciado, e eram 3 pessoas falando ao mesmo tempo, a gente ficava localizado o tempo todo, eu sei lá, tinha 7, 8 anos. Eu fiquei fascinado com aquilo. Tem também umas 2, 3 viradas em 3, 4 páginas, é um negócio que me bateu muito, assim, que me alertou para a leitura, né? O poder das palavras, aonde a gente pode, o que a gente pode fazer com pouco, né? E como a história também tem efeito nas pessoas. No caso, estava tendo efeito em mim. Mas o Veríssimo tem essa coisa original para mim. Hoje eu vivo ou tento viver de contar histórias, acho que tem a ver com essa origem lá do Veríssimo. Se eu não tivesse cruzado com o Veríssimo, talvez eu não trabalhasse com cinema hoje. Acho que tem esse grau de importância para mim. Foi tamanho o impacto disso lá no início para mim que até hoje eu me correspondo com aquele garoto lá. Então meu primeiro curta foi baseado em 2 contos do Veríssimo, juntei 2. Também um pouco fiel àquele impacto que ele produziu também, e se eu também quiser produzir um impacto semelhante, né? Então foi Maridos Amantes Pisantes, há muito tempo atrás, fiz esse curta. Depois eu fiz um curta chamado Feijoada Completa, que era o Veríssimo fazendo um conto a partir da música do Chico Buarque.
Então também tinha um pouco esse curto-circuito que me interessou. E o Clube dos Anjos. O Clube dos Anjos, meu primeiro longa de ficção, que eu ainda era universitário. Também, se minha mãe foi imprudente em me dar o Veríssimo para ler na infância, acho que o Veríssimo foi imprudente em me dar esses direitos ainda muito cedo. É o primeiro longa de ficção, não era um filme tão pequeno, demorei muito tempo para levantá-lo, em termos orçamentários, em termos de estrutura, e acabou que nesses anos que eu demorei para levantar esse filme, eu acabei ficando próximo do Veríssimo, né? Aquele negócio da gente transformar um ídolo em pessoa. É um pouco que nasceu também o documentário que se chama Veríssimo, também nasceu um pouco disso, assim. Se você, assim como eu, via TV aberta na segunda metade da década de 1990, é possível que guarde boas lembranças da série A Comédia da Vida Privada, que a TV Globo exibia uma vez por mês, às terças-feiras, entre abril de 95 e agosto de 97. Talvez esse tenha sido seu primeiro contato com a obra do Veríssimo, autor das crônicas que inspiraram os roteiros. E aqui estou eu, cercado de fantasmas, suando frio e me apalpando. As pessoas invariavelmente começam a se apalpar na casa dos 40, para verem se é verdade e que dorzinha é aquela. Tento desistir da ideia, tento voltar, invento que esqueci minha bolsa na casa dos 30, a saída. Mas só há uma saída na casa dos 40, a que dá para a casa dos 50. A gente ouviu as vozes do Marco Nanini e da Eliane Giardini num dos capítulos da série. O elenco ainda tinha Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Marieta Severo, Andréa Beltrão, Diogo Vilela, muita gente boa mesmo. O Jorge Furtado foi quem criou a série junto com o Guel Arraes. Todo mundo imitava o Veríssimo muito, todos e vários, eu recebi muitas vezes elogio, porque eu era quem melhor imitava o Veríssimo, era ele, para juntar uma cena com a outra. O Furtado diz isso porque, conforme as temporadas foram passando, era preciso criar mais cenas para dar conta do que não estava na obra original. Foi aí que ele se aprimorou na arte de emular algumas das características do Veríssimo e recorrer às suas principais qualidades, que de alguma forma também contaminaram suas próprias obras. Tem uma piada no primeiro longa, e Houve uma vez 2 verões, que a primeira fala do mocinho para a mocinha, quando ele vai convidá-la, ele chega para ela e diz assim, quer churros? Ela, o quê? Você quer comer um churros? Ah, sim. Essa piada, quer churros, o negócio é uma coisa absurda. Tu chega e diz assim, como assim, que ninguém vai entender isso direito. Né? Ela é chupada diretamente de uma piada do Veríssimo, de um conto dele, que não é isso, a fala é outra, mas que é muito bom. Ela está numa livraria, ele se aproxima dela e diz assim, lês muito? Ele, que? Lês, você gosta de ler? Lês muito. Então, tu vê que eu chupei a piada, não é outra piada, mas é a mesma estrutura. Então, é um tipo de humor da palavra, do requinte da palavra, assim, que a gente... usar a língua portuguesa e as piadas com a língua, com a palavra. Né? Ele brinca com as palavras do Veríssimo com a maestria, assim, de um poeta. E a gente tenta dialogar com uma comédia que seja um pouco com a poesia. Assim. Eu, o Guel, e o Cláudio Paiva, o João Falcão, e todo mundo ali que estava escrevendo junto. Né? Essa espécie de superpoder com as palavras pode dar a impressão que o Luiz Fernando Veríssimo, pessoa física, é um sujeito falastrão, dado a grandes discursos, daqueles contadores de história que param qualquer roda de amigos enquanto contam os causos mais engraçados. Mas o Veríssimo é um dos caras mais introvertidos de que se tem notícia. É um tímido assumido, tanto que até escreveu uma crônica sobre o assunto, aproveitando seu lugar de fala. Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo psicanalítico. Só alguém que se acha muito superior procura o analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior é doença. Esse aí é um trecho de uma crônica chamada Da Timidez, publicada em 2001 no livro Comédias para se ler na escola. Vale ouvir mais um pouco, né? Para o tímido, 2 pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos,
Multiplica-os por 4, pois cada indivíduo tem 2 olhos e 2 ouvidos, 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho e um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Se ser tímido é essa contradição ambulante que o texto narra, protagonizar um filme que acompanha a sua vida pode ser considerado outro fator para a gente adicionar nessa lista de contradições. Mas é justamente isso que acontece no documentário Veríssimo, que acompanha o escritor dentro de sua casa, junto com a família, durante os 15 dias que antecederam seu aniversário de 80 anos, completados em 2016. Eu perguntei para o diretor Ângelo De Fante como foi a experiência de ter um protagonista que pouco fala e prefere ficar na dele, bem reservado. Já sabendo da timidez do Veríssimo, então quando eu me expus a ela, né, foi pouco surpreendente, mas talvez seja surpreendente mesmo ver ela em ação. Uma coisa é a pessoa monossilábica numa entrevista ou não interagindo com tanta energia. Outra coisa é a gente ver, vivenciar, né? E aí vem a constatação, realmente ele é muito tímido, não é só numa entrevista. Talvez na intimidade ele pudesse ser mais atirado, né? Não, nem um pouco, até do contrário. E aí com isso, a minha relação que eu fui mantendo com ele, não foi só com ele, foi com a família. Com a Lúcia e com os filhos dele, pouco a pouco fui conhecendo também todos os outros que, por vezes, falam por ele. Então também fui conhecendo os outros por isso, assim. Então até o processo do Veríssimo se transformar de um ídolo para uma pessoa também foi demorado por isso. Ele sempre falou muito pouco, foi sendo uma pessoa também lentamente, né? O Jorge Furtado é outro que conhece bem a timidez do Veríssimo, capaz de gerar situações que cairiam muito bem numa das suas crônicas mais afiadas. O Veríssimo é uma figura, porque ele não fala. Ele praticamente não fala, não gosta de falar. Então, ele tem histórias assim, sobre o não... A eloquência dele ao não falar é gigantesca. Uma só para entender. Ele, no tempo do TV Pirata, que era um programa que ele escrevia também, eu não fazia, mas eu fiquei sabendo das histórias, né? Era a mesma turma. Mas o programa começou, o Veríssimo escrevia e tal. Ele teve a primeira crise de audiência, assim, não está muito boa, vamos reunir todo mundo. Foram todos para o Rio, todos os colaboradores e tal, e o Veríssimo foi de Porto Alegre. Aí fizeram uma reunião enorme lá, todo mundo, o pessoal, os atores, elenco, e redatores e tal. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Terminou a reunião, vieram embora, o Veríssimo não abriu a boca, não disse A nem B. Aí tá. Aí 2 meses depois tem outra crise. Não, agora não sei o que, chama o Veríssimo, chama todo mundo, vai, Veríssimo de novo. Aí foi na casa da Cláudia Raia. E aí todo mundo falou, daqui a pouco ela disse assim, não, só um pouquinho, vamos ouvir o Veríssimo. O Veríssimo veio, outra vez veio aqui, não falou nada, vamos ver o que está achando do programa. Não, eu não vejo o programa, eu não tenho visto o programa. Ele não via o programa, ele nunca tinha visto o programa que eles escreviam, então ele não tinha muito, ele continuava. E outra coisa engraçada que a gente sempre pedia para ele assim, isso, não quer fazer não sei o que, uma série que a gente está adaptando, não quer fazer isso, fazer aquilo e tal. E ele dizia assim, pode ser para sexta, virou um bordão também, de redator, né? Pode ser para sexta, que é um dia mais, assim, né? Claro que ele sentava sexta de manhã e escrevia tudo. Veríssimo, o documentário, tem como premissa em sua linguagem fazer algo que seu personagem principal faz como ninguém: observar. Então, não espere um filme naquele formato em que os entrevistados falam para a câmera relembrando os feitos do Veríssimo ao longo da carreira. Nada disso. A câmera de De Fante é aquela mosca na parede registrando sessões de fisioterapia, conversas aparentemente banais e tudo o que há de mais cotidiano na casa de uma família. Só que aquela não é qualquer casa e nem qualquer família. Entrar lá pela primeira vez foi muito impressionante mesmo. A rua passa ônibus, é uma rua que tem bastante tráfego de pessoas e de carros, mas dentro isso parece que está num outro lugar. Um dos motivos, não só num outro lugar, né, está num outro tempo. E acho que um dos motivos é um personagem do filme também, que é o relógio. Tem um relógio que fica o tempo todo, segundo a segundo, e ele ecoa pela casa toda. A casa ela é meio oca, então ela vai retumbando essa passagem do tempo constante.
Depois você olha a foto, em vários cantos tem a foto do patriarca que morreu em 75. O patriarca é o também escritor Érico Veríssimo, pai do Luiz Fernando e que também morou ali até o fim de sua vida. O Veríssimo é um senhor de idade, mas também a gente tem os netos, né? Toda a agilidade e a vitalidade de criança passando para lá e para cá. A gente está sempre um pouco ligado ao que é o tempo e a passagem dele. Então também, a casa só falta ter sobrenome Veríssimo. Assim. Talvez ela já tenha, né? Mas ela é um personagem muito ativo no filme, muito, muito ativo. Assim como o relógio, que eles chamam de tio Ernesto. O relógio tem nome, de tão vital que ele é para aquela casa, né? Ele tem tio Ernesto Veríssimo também. A partir da visão privilegiada que ele teve, eu perguntei pro Defante como ele acredita que a coisa toda de ser o alvo de tanta atenção bate no Luiz Fernando Veríssimo. Como isso tudo bate? Eu acho que bate de algumas maneiras. Uma sendo, primeiro da parte dele, acho que tem uma generosidade um pouco de se abrir, porque ele é introspectivo, ele é discreto, taciturno quase, mas ele não é antissocial. Então ele vai, onde estão querendo ele vai, ele não diz não. Um pouco porque ele é incapaz de negar, mas também, por mais que ele não queira estar ali, ele está ali para as pessoas, escuta as pessoas, né? Tem no filme alguns momentos de fãs abordando, né? Então, um pouco entender que talvez o que ele produz tem um lastro e que ele importa para alguém, então para ele é uma penitência, mas ele ainda assim paga essa penitência, né? E tem esse outro lado, que eu acho que ele sempre quer que tudo acabe logo. É a minha impressão. Seja uma pergunta que ele se livra logo, com respostas já meio prontas ou com monossilábicos, mas até também aquele parabéns naquele teatro, eu acho que ele quer que aquele parabéns acabe o quanto antes, né? Um pesadelo que ele está vivendo. Mesmo a festa, mesmo tudo. Eu acho que ele só quer vencer a etapa de agora para amanhã ficar tranquilo. Essas cenas do parabéns no teatro e da festa que o Defante se refere são 2 momentos do documentário. Na festa de 80 anos, inclusive, dá pra ver o Jorge Furtado entre os convidados. Todos aparecem ali alegres, falantes, risonhos. Quer dizer, quase todos. O aniversariante tá ali, meio que constrangido por ser um motivo de tamanha agitação. Isso não quer dizer que ele estivesse desconfortável e muito menos que sua antena não tivesse ligada. Pelo contrário, alguém só se torna um escritor como Luiz Fernando Veríssimo se tiver um radar extremamente apurado. Outro item que Furtado conhece bem. Uma vez, um micão, eu contei uma piada dele para ele. Essa história é engraçada. Eu estava na casa dele, em passagem, furando um dia de hospedagem, quando eles moravam em Paris. E aí foi jantar e tal, e eu contei uma piada. E as pessoas riram assim, aí estava correndo, né? Ele parou e disse: essa piada é minha. Era uma piada de uma história dele, que eu não lembrava realmente que era dele. Então, ele disse: sim, essa piada é minha. Crônica e tal. Então, bom, ele é bem silencioso, mas está atento e zelando o patrimônio dele. E a pergunta que não quer calar: o que o homenageado achou do documentário? Será que ele já conseguiu assistir? Então, a família tem assistido aos poucos, né? A Mariana Veríssimo, a filha do meio, ela assistiu aqui na sessão da Tudo Verdade, sessão ótima, estava cheia, e ela adorou. Eu estava meio tenso, né? O que vão achar? Ela acaba sendo uma... Coitada, né? A gente chama de personagem do filme, estava vivendo a vida dela, mas ela adorou. E ela falou uma coisa que me emocionou muito, que foi... você filmou como alguém que entendeu aquilo ali. Isso foi o maior elogio que ela podia me dar, né? Porque não só a forma de filmar, mas também o que fica dentro do filme, né? A montagem, eu diria, né? Ela surpreendeu. Nossa, como um álbum de família pode ser um filme? É cinema, né? É cinema, sim. E também a constatação que o autor parece ter conseguido seu principal objetivo: deixar que a obra fale por si só, para que ele não precise fazer isso. Esse mini-doc termina por aqui. No nosso site, a gente colocou o curta Temporal, aquele primeiro do Jorge Furtado adaptado de um conto escrito pelo Luiz Fernando Veríssimo. O endereço é umlivrodiscofilme.com.br. Lá também tem os links para as várias outras obras citadas nesses e nos outros episódios. Se você ainda não segue a gente no Spotify, no YouTube ou no Instagram, aproveita e faz isso agora, para não esquecer. Assim, você fica sabendo sempre que tem conteúdo novo, nos nossos mais diversos formatos. Eu sou o Diego Olivares e produzi, roteirizei e editei esse mini-doc. As artes e identidade visual das nossas redes são da Lívia Colino.
A Priscila Penha cuida do marketing e da comunicação digital. Em nome do Um Livro, Um Disco, Um Filme, eu agradeço a você que ouviu o episódio. Um abraço e até o próximo!